Nosso convidado de hoje é Gonçalo Falcão. No meio do ténis toda a gente o conhece, particularmente pela sua carreira que continua, ele continua à procura das vitórias e são bastantes já numa carreira recheada de títulos, não é, Gonçalo? Sim, são alguns, mais a nível nacional, internacional mais de pares. Aliás, também a internacional não tenho nenhum a nível individual, mas sim, tenho os campeonatos nacionais de todas as categorias, tirando o de séniores, e é um título que já estou à espera há alguns anos. Já tive uma final perdida contra o João Domingos em Guimarães há uns anos, foi a única oportunidade assim mais perto que eu tive. E pronto, internacionalmente foram alguns de pares ainda e espero que sejam mais alguns. Quando é que tudo começa no ténis para ti? Olha, o ténis começou na Quinta da Marinha, quando o meu irmão jogava. O meu irmão jogou, mas parou mais cedo, parou aos 16, se não me engano. E foi um bocadinho uma história um bocado clássica, como começam muitas pessoas. O meu irmão jogava, ia lá ter os seus treinos, eu ia sempre com a minha mãe e com ele. E eu fui um bocado por arrasto. E comecei lá na Quinta da Marinha, um clube que hoje em dia já não existe, porque até existe um clube, mas este era um mais antigo, agora é um hotel, com muita pena minha, passo lá muitas vezes e fico sempre um bocadinho triste porque o clube era espetacular. O meu irmão, sim, começou provavelmente, eu não me lembro muito bem. Lembras do teu primeiro professor ou não? Lembro, chama-se André Valenti, que é irmão do Stefano, sim. Lembro perfeitamente, mas acho que tive muito pouco tempo com ele. Se foi um ano, foi por aí mais ou menos. Depois o meu treinador seguinte, sem querer estar a saltar, e desculpa porque eu não me lembro de todos, o meu treinador quando eu começo com a competição foi o Fernando Tocha, durante muitos anos, se não me engano até aos 18 anos. Que influência é que ele teve na tua vida? Muita mesmo, muito. Eu acho que como eu sou hoje, tenisticamente, e quando falo tenisticamente digo fora do campo, dentro do campo, a parte das rotinas, etc. E a maneira como eu vivo muito ténis é por causa dele. Ou seja, ele educou-me no geral. Eu costumo dizer que, obviamente, que não há relações perfeitas, nós tínhamos ali uma ou outra coisa menos boa, mas mesmo tenisticamente foi ele que me ensinou a jogar ténis, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Fernando é um treinador top, eu atrevo mesmo a dizer mundial na altura, era uma máquina. E se há pessoa que eu agradeço também é o Fernando por me ter educado a parte da exigência também fora do campo. Eu sei que muitas pessoas falavam que eu, com a idade, com 12, 13, 14 anos, era um rapaz muito isolado durante os torneios, mas que eu agradeço muito na altura ter sido assim, porque tornou-me hoje em dia, também sou uma pessoa muito... Se eu sou muito crítico comigo em certas coisas, por outro lado eu considero-me bastante profissional fora do campo, em termos de treinos, em termos de exigência, Alimentação? em termos de alimentação, e isso sem dúvida que devo ao Fernando. Portanto, foi um treinador que me marcou bastante. Não foi uma relação perfeita, longe disso, mas faz parte. Mas pronto, foi um treinador que me marcou bastante. Depois do Fernando, quem é que aparece na tua vida? Ou quando é que há aqui uma mudança e tu percebes que se calhar é o ténis que vai ser a tua carreira? Olha, eu acho que foi ali, não sei se foi sub-14, sub-16. Já tinhas sido campeão de sub-12 e sub-14. Duas de sub-12. Duas sub-12. Duas de sub-12, ali depois sub-14, sub-16, ali nos 15 anos. Acho que fiz ali uns resultados mais ou menos interessantes lá fora. Acho que foi nos 16 anos, andava ali no top 20, top 25 do ETA, era na altura, agora é TE. Portanto, acho que foi aí que começámos um bocadinho, espera aí que se calhar há aqui alguma coisa para explorar. Depois, a minha carreira de júniores não foi por aí além. Aliás, o primeiro ano até foi interessante. Eu fiz a viagem, joguei os torneios da COSAT no início do ano, quando eu fazia 18 anos, para tentar, se a coisa corresse bem, conseguir ir jogar uns qualifyings dos grandes slams, Roland Garros, talvez Wimbledon, mas não correu nada bem, não conseguia, principalmente não odiei sinceramente de jogar naquelas condições. Na Venezuela era muito quente, já tinha muita altitude, fui ao Equador, foi completamente impossível para mim, não consegui nada adaptar a todo aquele envolvimento e curiosamente foi aí que eu acho que
foi talvez a fase mais marcante da minha carreira, porque mesmo na minha relação com o Fernando dessas 4 semanas, acho que ali houve um clique negativo neste caso, que me marcou muito até hoje. Portanto, acho que os 18 anos foi assim um ano muito marcante da minha carreira, talvez mais para o mal do que para o bom, mas as coisas são o que são. Tu foste buscar a resiliência que precisa, que ainda hoje utilizas a esses momentos mais complicados? Sim, é um bocadinho estranho e é um bocadinho contraditório, porque as pessoas sabem que eu sou um bocado negativo, hoje menos, a experiência leva também a crescer um bocado, mas é um bocado curioso porque eu sou muito negativo comigo próprio, mas lá no fundo eu acredito e revolta-me um bocadinho, entre aspas, eu deixar de jogar e saber que tenho capacidade para mais. Hoje em dia é muito irrelevante, às vezes diz, não, ele tem nível para muito mais, tem que avançar nas cabeças. Pode ter muito boa direita, muito boa esquerda, mas se não chega a um certo nível é porque a cabeça não funciona. E a cabeça, como toda a gente sabe, é talvez a parte mais importante hoje em dia do ténis. Portanto, aquilo que me leva muito sinceramente a continuar é porque eu acredito que lá no fundo, seja em pares, neste momento se calhar mais em pares, eu não quero deixar de jogar sabendo que não consigo fazer mais. Sente-se bem fisicamente? Sente-se bem fisicamente. Psicologicamente também estou bem, senão não conseguia acordar todos os dias de manhã, muitas vezes às 7 da manhã para estar no ginásio às 8, não é estar a fazer desgraçadinho, é uma vida normal, mas que é preciso vontade realmente para continuar a acordar com 32 anos e treinar. Portanto, no fundo, acho que dentro de mim ainda há ali qualquer coisa que... Estás por ti, agora com 32 anos, com tantos anos de circuito, a falar com os mais novos que surgem agora e a dar-lhes conselhos, inadvertidamente, sem sequer pensar? Estou porque, quer dizer, às vezes não me sinto... Não me sinto bem, quer dizer, esses miúdos todos têm treinadores, portanto, não gosto de meter na vida deles, muitas vezes, inconscientemente, lá no CIF. Porque lá está, há coisas que me incomodam um bocadinho, mas eu lá no fundo sei que eu não tenho que dizer nada, não tenho nada a ver com o trabalho entre ele e o treinador, mas que é mais forte que eu. Isso, muitas vezes são coisas básicas, desde chegar a horas ao treino, ter um aquecimento decente. Muitas vezes eles acham que deram 100% e eu digo, desculpa, estás completamente enganado, deste 20, 30%, mas quer dizer, não me sinto nesse direito de estar a dizer uma coisa dessas. Há uns que aceitam, têm alguma consideração por mim, não sendo nenhum PDE, não sendo nenhum Nadal. Há outros que às vezes até, não quer saber disso e eu, pronto, tudo bem, lá está, eu não estou no direito sequer de dar conselhos, mas acho que é daquelas coisas que muito sinceramente me incomodam, mas depois até digo ao treinador, neste caso, ao João Tunes, no meu caso, realmente se calhar não devia ter dito, porque eu não tenho nada a ver com ele, mas é aquelas coisas que por dentro eu não consigo guardar para mim. Portanto, e se calhar é aquelas coisas que eu quando for treinador tenho muito para aprender, não é? À parte mas também já tens muito para ensinar. Mas acho que nesse aspecto é daquelas coisas que os meus jogadores não me vão poder acusar da mínima falta de profissionalismo, de dedicação, isso está completamente fora de questão e é nessa parte que eu digo que tenho muito a agradecer ao Fernando Tocha, sem dúvida. Já sentiste o chamamento para ensinar? Já. Eu costumo dizer, há uns anos perguntavam-me várias vezes se eu tinha vontade de ser treinador e não era uma coisa que me agradasse muito, mas quer dizer, os anos foram passando e eu hoje em dia sinto muita vontade, mais nesse aspecto, como eu disse, tenho muito a aprender da parte técnica, da parte tática, tenho muita vontade principalmente de criar, educar a malta mais nova na parte do profissionalismo, esta género de coisas mais, não deixam de ser básicas, mas que para mim muitos deles não têm, por e duro, não têm, e que acham que têm e pronto. Mas principalmente por causa disso, porque eu vejo, eu digo, já disse muitas vezes a várias pessoas, eu não me identifico com a maior parte da mentalidade, isso pode parecer assim um bocadinho presunçoso, mas não me identifico, não tenho problema nenhum, e já disse isso várias vezes a muitas pessoas, não me identifico à mentalidade geral, como principalmente a malta mais nova, interpreta o ténis e como é que vive o ténis. Acho que, e principalmente isso, obviamente, por dentro de mim me deixa um bocadinho, lá está, não é revoltado, mas com vontade, são coisas tão básicas e acho que fazem tanta diferença depois no dia a dia e no nível da malta mais nova,
que sim, principalmente é por causa disso que eu começo Outro dia uma das pessoas que, enfim, que está no ténis há mais anos, dizia que um dos problemas do ténis em Portugal, e não só do ténis, outras modalidades, nós não conseguimos chegar ainda lá em cima, tem a ver com o facto dos horários escolares não serem também propícios a que os jovens possam estudar. Sim. Também concordas com isso? Concordo, embora hoje em dia, e eu felizmente tenho uma minha comparação, mas acho que hoje em dia não estou muito a par dessa situação, mas sei que a malta do CAR, por exemplo, já consegue conciliar muito bem essas coisas, não sei, é estudar online, estudam à noite. Eu, por exemplo, na minha altura, foi uma coisa que desde sempre, tanto a minha mãe como o meu pai disseram que o 12º ano era completamente obrigatório. E não era preciso dizer, porque eu próprio sei que o 12º ano é o mínimo. Nós no ténis ou no desporto nunca sabemos o que é que vai acontecer de um dia para o outro, lesões, nunca se sabe. Agora, sem dúvida, não sei, como eu disse, não estou muito a par dessa situação, mas é um bloqueio bastante grande para essa malta mais nova. Tens aulas das 8 da manhã até às 6 da tarde e depois ir treinar, depois ter trabalhos, não é fácil. E da mesma maneira que eu critico muitas vezes a malta mais nova, acho que também nesse aspecto, acho que eles muitas vezes são os heróis, tanto eles como as mães e os pais, que entre boleias, vai para o clube, vai para a escola, levam a almoçar. Acho que nesse aspecto eles são todos uns heróis, muitos deles, porque fazem, aliás, só o fazem porque adoram isto. E as pessoas fora do contexto de ténis não têm a mínima noção do que essas pessoas fazem, tanto os filhos como os pais, as mães. Mas acho que sem dúvida esse é um tema que, bem organizado, vai beneficiar em muito o ténis, e lá está, as outras modalidades não sei, mas neste caso o ténis, principalmente vai dar liberdade aos mais novos também de limparem um bocadinho a cabeça, porque estarem a estudar das 8 da manhã às 5, 6 da tarde e depois irem treinar, o treino não vai render como deveria render se houvesse outro tipo de esquema, não é? Portanto, acho que isso é um bloqueio muito grande, sem dúvida. Acreditas que a democratização do ténis vai fazer com que apareçam mais jogadoras e jogadores? Continuas a achar, ou achas que o ténis continua a ser um bocadinho elitista e para quem tem carteira ou apoios? Quer dizer, o ténis é um desporto caro, sem dúvida nenhuma. Entre o material, entre as viagens, os acompanhamentos, não há como esconder, mas quer dizer, é como é. O desporto tem as suas características. Sei que muitos pais lá fazem um esforço, no caso do João Sousa, por exemplo, com 15 anos, foi para a Espanha. Provavelmente os pais fizeram um esforço muito grande, mas quer dizer, mas muitas vezes são as apostas que se têm que fazer. É muito complicado, eu sei, de arranjar dinheiro e empresas que apostem na malta mais nova. Não há, quer dizer, não há muito. É questão das empresas acreditarem e investirem, mas eu acho que isso também é uma questão de falta de cultura desportiva cá em Portugal. Quer dizer, vou voltar a falar do mesmo, é futebol, o ténis e as outras modalidades são vistas assim um bocadinho de lado. E, quer dizer, é muito complicado arranjar dinheiro. Mas não é questão de ser elitista, eu acho que é um desporto caro, sem dúvida nenhuma. Eu, no meu caso, sei que a minha mãe quase abdicou de uma vida, temos uma vida tranquila, não é por falta de comida, não se trata disso, mas sei que a minha mãe abdicou de muita coisa, não tem férias se calhar há muitos anos, por minha causa. Portanto, eu acho que hoje em dia parte muito dos pais se querem abdicar de muita coisa, de muitos dos luxos, digamos, para conseguir ajudar os filhos. O ténis é um desporto caro e não há como fugir disso. Qual é o papel, falaste agora na tua mãe, qual é o papel dos pais numa carreira de um jogador que quer ser profissional? O papel dos pais, eu diria que muitas vezes, se não sempre, é muito mais importante que os treinadores. Depende da idade. Agora, nas idades mais novas, compreendo que para muitos treinadores seja frustrante tentar querer, ou seja, transmitir alguns valores que depois chegam a casa e os pais ficam assim, mas o que é que será que eles conversam a jantar, o pai e a mãe? Será que são daqueles género de pais que tens de treinar melhor e tens de ganhar ou não? São daqueles pais que, pelo contrário, quer dizer, é complicado para um treinador no dia a dia querer formar um jogador, só que depois o jogador chega a casa e está a ouvir uma conversa completamente diferente. Portanto, eu atrevo-me a dizer que nas idades mais novas os papéis dos pais são muito mais importantes que os treinadores. Na minha opinião, quer dizer, eu mesmo quando virar treinador, sou da opinião que até certa idade, mesmo ali até aos 12, 13 anos, tem que ser uma diversão para eles. Obviamente com disciplina, não é propriamente um recreio, mas
não tem que haver obsessões de vitórias. Quantos jogadores é que, quando eram mais novos, não foram nada e chegaram a séniores com 20, 21 anos e houve ali uma transformação completa deles em termos de caráter, em termos de jogador. Portanto, acho que os pais é fundamental, muito comparando com os treinadores, o papel que eles têm com os jogadores. Quando vês o ténis português neste momento e vês, estamos aqui presentes num campeonato nacional absoluto, o comportamento, a postura dos jogadores, quando tu começaste a jogar, o comportamento dos jogadores e das jogadoras agora é o mesmo? Não, eu acho que é diferente para melhor, muito sinceramente. Estou-me a tentar lembrar na altura dos meus campeonatos nacionais mais novos, eu agora não conheço muito como é que eles são nos mais novos, mas mesmo aqui há muita malta nova já a jogar os séniores, mas eu acho que para melhor, felizmente, quer dizer, as coisas evoluem. E em Portugal o ténis tem evoluído para muito melhor, sem dúvida, e nesse aspecto tem que elogiar o CAR, acho que tem um papel fundamental e vê-se aqui a malta mais nova já com hábitos profissionais. E não só, tem muitos outros clubes que também já incutem esse género ou seja, mas para mim o CAR é a parte mais visível, os outros clubes acredito perfeitamente que façam o mesmo, mas sem dúvida que é diferente para melhor, a malta é muito mais profissional, tem outro género de rotinas, tem muito mais cuidados com a alimentação, a parte dos treinos, é como eu digo, as coisas evoluíram para melhor, tanto treinadores, jogadores. Eu costumo dizer que não é por falta de talento dos jogadores, não é por falta de bons treinadores, muitas vezes isto não há treinadores, excelentes treinadores em Portugal, portanto não é igual, é diferente, mas para muito melhor e para muito mais profissionais, geralmente. Parece-te que o percurso do ténis, o facto de termos mais torneios realizados em Portugal, ajuda também ao vosso crescimento como profissionais? Ajuda-vos a melhorar os resultados? Ou achas que um jovem, por exemplo, que se não treinar mais e vai jogar sempre os mesmos torneios e perca na mesma 6-0, 6-0 na primeira do qualifying, vai ter vontade de continuar? Não, obviamente que os torneios em Portugal foram uma ajuda gigantesca e eu no meu caso, atrevo-me a dizer que se durante estes últimos anos não houvesse esta quantidade de torneios em Portugal, eu provavelmente já tinha deixado de jogar. Isso também tem a ver com aquela história do ténis ser um desporto elitista, a quantidade de dinheiro que nós poupamos em não ir lá para fora, em voos, hotéis, tendo estes torneios cá, é muito importante sem dúvida. Quer dizer, ajuda-nos, mas depois eu tenho também uma parte um bocadinho crítica, mas que é crítica como em Espanha muitas vezes, ou seja, nós acabamos muitas vezes de jogar sempre os mesmos uns contra os outros, ou seja, ganhamos ali padrões, já nos conhecemos uns aos outros e isso para mim não é bom, mas quer dizer, cada um toma a opção que quer, ninguém nos obriga só a jogar em Portugal, temos de jogar lá fora. Agora, eu diria que para uma fase inicial de carreira, é ouro sobre as últimas esta quantidade de torneios, muita malta com pontos ATP hoje em dia que se calhar nunca sonhava ter pontos se não houvesse estes torneios cá em Portugal. Portanto, eu acho que isso sem dúvida, e por outro lado também ajudou muita gente a apostar até mais tarde. As pessoas, há muitos jogadores que se calhar acabavam a carreira de júniores, começavam a pensar a fazer contas à vida, vou ter que ir lá para fora, começavam a levar umas tareias lá fora e gostavam ali aos 21, 22 e agora não. Malta acha que, e bem, ter torneios cá em Portugal dá assim uma margem de mais 4 ou 5 anos para ir apostando. Agora, lá está, a parte negativa é que temos sempre a jogar uns contra os outros e isso não ajuda. Mas, como eu disse, cada um toma as suas opções. Com tantos anos de torneios, tantos anos de viagens, deves ter histórias incríveis. Acho que se podem contar. Lembras-te de alguma assim engraçada? Olha, eu estava-te a falar há bocadinho daquela sequência de torneios que eu fiz na COSAT. Fiz Venezuela, Colômbia, Equador e Peru. As 2 primeiras semanas até fiz com o Pedro Sousa, que estava lá. Está ali. Sim. Assim, a primeira que me vem, que eu conto muito, é essa na Venezuela. Eu lembro-me que o trajeto entre o aeroporto e o clube, na certa altura, tinha assim um viaduto. Nós passávamos pelo viaduto e era uma coisa completamente... Pá, estava a cair o viaduto. Nós passávamos e era rachas por todo o lado. E nós ficávamos a olhar, tudo bem, nós passámos quando chegámos no dia da chegada, tudo bem. Passado para aí 2 ou 3 dias, notícias que aquilo não tinha ruído, mas tinham fechado porque estava à beira de ruído. Então fecharam o viaduto. A consequência disto foi no dia que tínhamos que ir para a Colômbia, tínhamos voo no dia a seguir,
à hora do almoço, uma coisa assim, portanto podíamos, o caminho que demorava meia hora passou a durar à volta de 5, 6 horas e tinha que ser uma viagem completamente organizada lá por quem organizava o torneio, mas eu lembro que era eu, o Pedro, o Fernando Tocha e o Manecas que estava lá, e eles organizaram 2 carros, que eu não sei se aquilo era blindado, sei que usaram vidros fumados, mas 2 carros à séria, porque o caminho era feito através das favelas todas de Caracas. E eu só me lembro de estar 1 hora parado de carro desligado no meio do trânsito porque não andava. Ou seja, um caminho que era meia hora virou 6 horas. Meu Deus. Bem, nós vimos em cenários que eu nunca pensei na vida, ou seja, a favela em Caracas é assim uma coisa pesada mesmo. Portanto, isso foi assim E dentro do corte? Lá Em qualquer sítio? Dentro do campo? Isto tinha que fazer aqui dentro do campo. Alguma história com algum jogador ou Não, árbitro? Nos Júniors lembro-me, se foi mais da parte física, a primeira vez que tive câmaras, que eu nunca tive câmaras na vida. Lembro-me de um jogo que, se não me engano, foi provavelmente o único jogo que eu assisti na minha vida e foi pela parte física. Que eu acabei queimbras desde a anca aos pés, com as pernas completamente em queimbra. Tive que sair lá em ombros. Nunca, nem sabia. Em ombros, mas não com aplauso. Não, mas não com aplauso. Lembro que aquilo foi um 7-6, 6-7, 3 igual, em França, um calor impressionante e saí lá com. Não me conseguia mexer. Agora, sempre são tantas histórias com árbitros, então. Eu sou propriamente um jogador muito pacífico. Mas quer dizer, não tenho assim. Nunca bati em nenhum. Sim, nunca. sim. Não sei, acho que as coisas sempre foram resolvidas. Eu sei que sou um bocadinho agitado hoje em dia, bem menos do que era há uns anos, mas felizmente a minha mãe deu muita educação, portanto sempre consegui resolver as coisas a bem, nunca saí a mal. Agora, sinceramente não me lembro assim de Marrocos, talvez, lembro de uma situação, quer dizer, as pessoas não têm noção, a mínima noção de muitos torneios que vamos lá fora, das condições, é uma coisa, muitos deles, assustadora. Cá em Portugal eu tenho a dizer que é um luxo os torneios em Portugal. Eu lembro principalmente em Marrocos, tínhamos aquele género de apanha-bolas, que às vezes é um rapaz por campo, ou seja, anda coitado do rapaz a apanhar as bolas por todo lado, nós falhamos um serviço, o gajo tem que vir do outro lado do campo a apanhar a bola, e um calor de outro mundo. A certa altura nós descansávamos, cada um no seu banco, eu e o outro jogador, sem chapéu de sol, sem nada, e o coitado do apanha-bolas ia para a cadeira de árbitro com o seu chapéu de sol a descansar à sombra. Aqui qualquer coisa que estava a bater errado, não tenho nada contra o rapaz, ainda bem que está à sombra. Mas nós somos jogadores? Não, eu comecei a falar, chefe, como é que é? Nós vamos aqui que o apanha-bolas é que tem sombra. E eles me lifaram completamente. Há aí torneios, hoje em dia já evoluiu um bocadinho, mas há torneios que as pessoas não fazem ideia. Não fazem a menor ideia. Somos às vezes catalogados como vamos de férias. Vais de férias mais de 3 semanas para Marrocos, se quiseres ir tu por mim, se calhar, para o sítio que nós vamos. E é preciso ter muitos cuidados com a alimentação, com a água aí, não é? Mas quer dizer, é preciso ter um bocadinho de noção, depende dos sítios para onde Nunca nós tiveste vamos. nenhum problema? Tive alguns. Em Marrocos já passei bastante mal, não sei o que é que eu comi porque eu tinha muitos cuidados, mas quer dizer, tínhamos que comer uma casca de uma maçã que foi Ou lavada uma na água água que, sim. E já vai dar para o torto aquilo. Mas não, lembro na Roménia, olha, isso é outra história, se eu começar aqui a fazer, na Roménia fui um mês sozinho para a Roménia, era a primeira semana em Bucareste, as 2 semanas, a segunda e a terceira eram em sítios que ninguém conhece e a quarta era em Bucareste. Isto era verão na Roménia, interior da Europa, que é um forno autêntico. Eu lembro muitas vezes de passear em Bucareste e os passeios eram de cimento e nós pisávamos e o cimento estava mole, de tanto calor que estava. Mas pronto, a terceira semana em Balsa, eu jurei nunca mais lá meter os pés na minha vida, fiquei com um polaco e nós achámos que tínhamos feito ali um esquema incrível, tínhamos uns quartos, alugámos os quartos no clube. E eu não consigo descrever a podridão do sítio, estava um calor, depois abrimos a janela, estava bom lá fora, fechámos a janela, tínhamos 127 melgas dentro do quarto, uma coisa surreal. O almoço, eu lembro perfeitamente disto, era galinha. O que era a galinha? Era o frango ou a galinha. Os gajos metiam as galinhas, cortavam a cabeça às galinhas à nossa frente e depois aquilo era basicamente o nosso almoço. Não comia? Vomitei-me 3 dias.
eu estou-me a rir, mas passei mesmo mal, era mesmo, Meu quase Deus. que era a minha mãe, um calor impressionante. Olha, isto foi a segunda vez que eu desisti, já vamos em duas. Mas, epá, uma coisa de outro mundo. Já espetávamos as cabeças às galinhas e passado uma hora tínhamos a galinha no prato com Meu massa. Deus. Chicken. Então Roménia durante uns tempos não. Roménia. Lá está, é daquelas coisas que se calhar eu hoje em dia olho para trás e fico a pensar como é que eu fui capaz. Era preciso gostar muito daquilo, que eu hoje em dia admito que não há certas viagens que não voltarei a fazer. Veste sem o ténis? Vejo-me sem o ténis, não. E lá está, isso é uma coisa que, obviamente, isso vai aproximando o fim da minha carreira como jogador e eu devia ter-me a dizer que nos últimos 2, 3 anos dou-me bastantes vezes conta de estar a pensar nessa situação e não é que eu fico deprimido, sou consciente que há mais coisas na vida para além do ténis, mas sei que a mudança não vai ser nada fácil. Quer dizer, eu já várias vezes admito que já quis deixar de jogar, só que como eu disse, há qualquer coisa dentro de mim que não me consegue deixar parar, porque acho que consigo fazer mais. Não estou a dizer que vou ser número 1, número 10, top 100, mas consigo ser mais do que fui até agora. Mas acho que vai ser uma mudança um bocado complicada a acordar e não ter que ir treinar, quer dizer... Atenuava teres uma despedida no Estádio da Luz, o estádio cheio e uma despedida a sério? Parava já, parava já, mas quer dizer, eu não preciso assim de uma cerimónia, não sou nada deste ano, e eu já disse muitas vezes e digo várias vezes, principalmente à minha mãe e ao meu irmão, eu sou uma pessoa que precisa, que gosto bastante, não tenho problema nenhum em dizer isso, que as pessoas reconheçam o meu trabalho, não tenho problema nenhum em dizer isso, mas não sou uma pessoa que preciso ser bajulada, não tem nada a ver com isso, mas eu gosto de ser, que as pessoas reconheçam o meu valor. Que gostem de ti? Sim, exatamente. E é muito isso que às vezes me faz treinar, porque tem que ser melhor e se eu não treinar, isto não vai andar para a frente. Quer dizer, tenho que arranjar ali uma maneira do ténis não haver ali uma quebra total e não vai haver, porque eu virando treinador não deixo de ter as rotinas de acordar de manhã à tarde e ter que trabalhar de manhã e à tarde. Portanto, deixa-me um bocado atrapalhado no dia em que deixar de jogar, mas acho que vai haver solução, há solução para tudo. Saulo, obrigado e parabéns pelo que tens feito pelo ténis e o que certamente ainda vais fazer. Obrigado.